Bem-vindos ao Viver Sustentável. Pelo 6º ano consecutivo, a capital austríaca Viena foi eleita a cidade com a melhor qualidade de vida do mundo, segundo estudo realizado pela consultoria britânica Mercer. A pesquisa analisou o ambiente político, social, econômico e sociocultural de 230 cidades. Foram avaliados ainda as condições médicas e de saúde, o padrão das escolas e da educação, a situação dos serviços básicos e do transporte público, além de opções de lazer, disponibilidade de consumo, situação das moradias e o ambiente natural das cidades. A cidade brasileira que ficou melhor posicionada foi Brasília, que ocupou a 107ª colocação. Rio de Janeiro ficou com a 119ª posição, seguido por São Paulo, que se manteve na mesma posição da última pesquisa. A pesquisa de qualidade de vida é feita anualmente para auxiliar empresas multinacionais e outras organizações a elaborar suas estratégias e definir seus planos de expansão. Quem comenta sobre a sustentabilidade nas cidades é o professor e deputado federal Mendes Tame. Olá, professor! Olá, Eria. Não é fácil definir uma cidade que funcione bem. Na realidade, para que uma cidade funcione bem, é preciso que uma série de ações complementares funcionem e estejam realmente atuando concomitantemente. Mas quando uma cidade não vai bem, nem precisa de definição. Está no ar a insatisfação das pessoas com a falta de atendimento dos serviços públicos. O último relatório do IBGE, que chegou a abranger 82,5% dos domicílios brasileiros, nos deu um triste retrato do que foi o acentuado êxito rural que ocorreu no Brasil nos últimos 50 anos. Este diagnóstico mostrado pelo relatório do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou um inchamento dos núcleos urbanos e, consequentemente, uma queda da qualidade dos serviços essenciais, como prestação de saúde, saneamento básico, abastecimento de água, moradia, transportes coletivos, entre outros problemas urbanos, o que faz com que as cidades cresçam descontroladas e imperfeitas. Em função do acentuado êxodo rural-urbano que ocorreu nesses últimos 50 anos, hoje, praticamente 80% dos brasileiros vivem em cidades. Tornar essa vivência citadina mais agradável, mais confortável, tem sido o grande desafio de administradores, legisladores e urbanistas. Para que possamos reverter esta perda de qualidade da vivência citadina e propiciar melhores condições para as populações urbanas, precisamos de uma participação também das populações, porque vontade política é fundamental para conseguirmos políticas públicas que atendam àquilo que é desejado por todos. Infelizmente, no dia a dia, a maioria das pessoas vive como se estivesse apenas de passagem, repercutindo apenas a cultura do inquilino. Não há muita consideração com o passado, nem muita preocupação com o futuro nestes núcleos urbanos. Em boa parte, a população vive apenas aqui e agora e, desta forma, contribui para que esses aglomerados cresçam de uma forma aleatória, como se tivessem vida própria. Na raiz desse desordenamento urbanístico, existem múltiplos fatores que o programa Viver Sustentável tentará abordar agora nos seus diversos aspectos. Há estudos que mostram com clareza que os ataques de pânico, neuroses, estresse, sedentarismo, falta de desejo, insegurança, obesidade, violência familiar, casos de solidão, depressão e suicídio têm relação direta com a forma caótica e desorganizada como vivemos nas cidades. Os dados do IBGE mostram que na região norte, 32% e na região nordeste, 26% da população
convive com o esgoto a céu aberto. Aliás, a média brasileira mostra que 15% das crianças com idade de 0 a 9 anos vivem e brincam em ruas com valetas de esgoto. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, órgão ligado à ONU, mais de 50% dos leitos dos hospitais são ocupados por pessoas que contraíram doenças de veiculação hídrica, isto é, pessoas que beberam ou comeram alimentos, ou tiveram contato com água contaminada, ou foram picadas por insetos que são vetores de moléstias e se reproduzem nos esgotos ou em água contaminada. Assista agora a matéria sobre a importância da água no organismo humano com o Dr. Sérgio Weismann. Olá! Você sabe qual é o elemento mais abundante e, consequentemente, mais importante dentro do nosso corpo? A resposta certa é água. Nós somos formados de uma quantidade muito grande de água. A criança, quando nasce, ela tem mais de 80% de água dentro do seu corpo. E à medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos diminuindo a quantidade de água que compõe os nossos órgãos internos. É importantíssimo nós lembrarmos que, se não fornecermos ao organismo a quantidade adequada de água para o bom funcionamento, nós vamos acarretar uma série de situações que vão nos comprometendo gradativamente. Primeiro, nós vamos nos desidratando sem perceber e muitos órgãos internos não vão funcionando tão bem. Dentre os órgãos que dependem de água de uma maneira muito especial está o cérebro. O cérebro do idoso, por exemplo, ele tem uma necessidade enorme de receber água, porque o indivíduo idoso, além de muitas deficiências pela própria idade, ele passa a ter carência de água que vai comprometer raciocínio, memória, concentração, e isso tudo vai fazendo com que a qualidade dele vá diminuindo. Então, o lembrete principal em relação a esse tema é que nunca devemos nos esquecer de fornecer água ao organismo. Então, lembre-se, beber água é tão importante quanto se alimentar. É tão importante quanto respirar. Então, não se esqueça de hidratar o teu organismo, mesmo que você sinta que não haja necessidade. Isto é, se você não está sentindo sede, não quer dizer que você não tenha que ingerir água. Água é vital para o bom funcionamento do corpo. Não perca no próximo bloco um novo modelo de cidade sustentável. Olho vivo, consumidor! 100 anos antes de Cristo, um homem consumia 12 litros de água por dia para satisfazer as suas necessidades. O homem romano aumentou esse consumo para 20 litros diários. Já no século XXI, a média de consumo do brasileiro é de 200 litros por dia, mas algumas pessoas chegam a consumir até 800 litros de água diariamente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50% dos leitos hospitalares são ocupados por pessoas que contraíram moléstias causadas por água contaminada. Mais de 25 tipos de doenças estão relacionadas à água. O Viver Sustentável está de volta e quem nos fala sobre a sustentabilidade das cidades é o professor e deputado Mendes Tame. Buscar práticas mais sustentáveis tem sido uma preocupação global que ocorre atualmente em centenas de cidades em todo o mundo, buscando uma forma de viver mais defensável e sustentável. Nesta cruzada, destaque para Barcelona, na Espanha, em que 60% das residências novas já têm painéis solares. Enquanto isso,
Em Copenhague, na Dinamarca, mais de 20% da energia elétrica é produzida em parques eólicos. E no Brasil, como ficam as nossas cidades? Para responder a essa pergunta, o Guia Exame de Sustentabilidade avaliou 4 das maiores metrópoles do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Recife, tomando por base 300 indicadores de sustentabilidade urbana criados pelo programa Cidades Sustentáveis, uma iniciativa lançada por ONGs e empresas que defendem a adoção de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento econômico, social e ambiental. Esses indicadores medem a qualidade dos serviços prestados à população, como é o caso de saúde, segurança, educação, enfim, qualidade e bem-estar de todos os habitantes. E a proposta é que eles possam ser usados para definir as prioridades e as propostas futuras de políticas públicas. Os indicadores mostram que as maiores cidades brasileiras estão longe de serem sustentáveis. 25% da água tratada vaza por encanamentos envelhecidos ou pinga nas torneiras dos moradores de São Paulo, que é a maior cidade da América Latina. Em Tóquio, esse desperdício compromete menos de 4% da água tratada. Se analisarmos o volume de resíduos sólidos e reciclados nessas cidades, veremos que não passa de 1%, enquanto em São Francisco, Califórnia, o índice é de 77%. Estes dados mostram que ainda há muito a ser feito nas cidades brasileiras. Basta lembrar que, no ranking mundial, nós não temos entre as 100 melhores cidades em qualidade de vida, em sustentabilidade, nenhuma cidade brasileira. Não perca no próximo bloco a entrevista do deputado Mendes Tami na Colete, uma empresa que recicla metais. O Viver Sustentável pergunta: quantos municípios existem no estado de São Paulo? Letra A, 645, B, 545, C, 445 ou letra D, 345? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quantos municípios existem no estado de São Paulo. A resposta correta é letra A, 645. Vamos mostrar agora a importância de se reciclar sucatas de metais. 40% da produção mundial de aço é feita de aço reciclado. Reciclar 1 tonelada de aço economiza 1.100 kg de minério de ferro, 630 kg de carvão e 55 kg de calcário. Emissão de CO2 é reduzida em 58% através do uso de sucata de aço. Reciclar 1 tonelada de aço economiza 642 kWh de energia elétrica, 287 litros de petróleo, 10,9 milhões de BTUs de energia e 2,3 metros cúbicos de espaço de aterro sanitário. Reciclar aço usa 74% menos energia, 90% menos material virgem e 40% menos água. Também produz 76% menos poluentes de água, 86% menos poluentes de ar, 97% menos resíduos de mineração. Vamos ver agora a entrevista que o professor Mendes Tami fez na Colete, uma empresa de Piracicaba, interior de São Paulo, que coleta nas indústrias sucatas de metais e depois destina para a reciclagem. Estamos hoje aqui na empresa Colete, uma empresa do ramo siderúrgico, no município de Piracicaba, no interior de São Paulo, ao lado do Roque Belo e Robson Colete. É uma empresa que traz um imenso benefício ambiental à nossa economia e ao ambiente. Primeiro, ela reduz também
o espaço que seria ocupado pelos aterros, um benefício para todos os municípios. Em segundo lugar, ela, ao reciclar material siderúrgico, ela permite que eu diminua os gastos, imensos gastos, na produção desses metais com componentes tirados da natureza. Hoje vamos entrevistá-los. Em primeiro lugar, como nasceu essa empresa, Roque? Nasceu há 43 anos atrás com o senhor Orivaldo Colete, com um caminhão, tá? Chevrolet antigo, com muita garra, com muito trabalho, com muita vontade e com muita técnica também. Porque sem saber, eu já imprimi uma técnica incrível, tá? E já estava colaborando com a natureza. Quando se deu a sua entrada para esta empresa? Há 15 anos atrás, quando o mercado mudou, né, com o passar do tempo, e nós precisamos desenvolver uma nova fase onde se precisava, por normas ambientais, cuidar do destino final desses resíduos. E o cuidado começa lá na geração, dentro do pátio das empresas. Então nós iniciamos um trabalho lá com profissionais, classificando esses materiais primeiramente lá, e fazendo a primeira descaracterização lá, e em seguida transportando para a nossa unidade em Piracicaba, onde aqui é feita uma outra classificação, uma descaracterização final, uma separação de materiais e o envio ao destino devido de cada material e de cada possível consumidor desses materiais. O que está falando é algo que diz respeito à descaracterização do material. Isso é importantíssimo, notadamente para as empresas que trabalham no horizonte do conhecimento humano. Trabalham no nível máximo de tecnologia e não querem que os seus produtos sejam do conhecimento do seu concorrente comercial. Por isso, se há algum refúgio no processo produtivo, algo que tem que ser descartado, ele precisa ser inicialmente descaracterizado. Essa é uma grande vantagem, um grande avanço no processo de reciclagem, de coleta seletiva desse produto e de reciclagem. Como é que se dá essa coleta inicialmente, Roque? Após essa primeira fase, que é feita pelo profissional, que hoje nós contamos com um equipamento como plasma, maçarico, pequenas prensas, pelo profissional dentro do pátio da empresa. Aí ele é condicionado em caçambas devidas, tá? Essas caçambas, elas são variar entre 10 e 30 metros cúbicos cada, tá? Esse material, após o acondicionamento dele, o transporte também, tá? É licenciado, tudo dentro das ISO e das normas que nós trabalhamos hoje. Após essa recepção, esse material vai sofrer uma nova etapa de processo, onde nós chamamos de industrialização primária da sucata. Tá? Essa industrialização primária é onde nós vamos determinar a granulometria ou o tamanho de cada material. Esse processo ajuda não só na classificação, na denominação desses materiais, na definição e na separação e na classificação deles, também para você definir o destino, tá? E a fusão e o reaproveitamento de cada material. Quem são os compradores finais desses produtos, depois de passar por todo esse processo de descaracterização e de industrialização primária? Para quem vocês vendem esse produto que vai servir de insumo na produção de novos materiais metálicos e que serão absorvidos pela economia no mundo? São as fundições. As fundições, tá? E as siderúrgicas. Quem são os grandes transformadores desse material.
Bom, Robson, Colette, queria também a sua colaboração aqui, nos explicando quantos empregos verdes, essa sua empresa gera. Hoje a Colette ela gera em torno de 100 a 120 empregos diretos e indiretos. Qual é a tonelada por mês? Quantas toneladas por mês vocês conseguem reciclar? A Colette hoje ela recicla na faixa de 4.800 a 5.200 toneladas mês. E esse produto, em boa parte, é exportado? Cerca de 40% é exportado, mercado asiático, e o restante ele é vendido no mercado interno, entre fundições e siderurgia. Sim. Vocês têm alguma perspectiva de ampliação? O que vocês pretendem fazer nos próximos anos? A gente está investindo em equipamentos para triturar resíduos industriais, além da sucata de aço inox em geral, e para contribuir com a natureza e ajudar assim um mundo mais limpo, né? Vamos dizer assim, né? Muito bem. Não, é inegável que uma empresa de reciclagem traz um imenso ganho ambiental. É praticamente 100% do seu trabalho, tudo aquilo que eles conseguem tirar do ambiente, tudo isso é um ganho ambiental. Robson, é comum perguntarmos sempre a quem faz a reciclagem se há algum benefício fiscal na sua atividade. Ou seja, se quem está fazendo tanto bem, trazendo tantos benefícios para o ambiente, se está tendo uma reciprocidade na área fiscal. Infelizmente não, deputado. Não temos nada. Pagam o mesmo tributo que um produto novo. Mesma coisa. Pois é. Na verdade, o que nós propusemos é de que os produtos que tenham uma percentagem mínima de produto já reciclado, que já pagaram o imposto uma vez, por que na segunda vez, em vez de ficar criando um problema ambiental, se foram transformados em solução, um problema que se transformou em solução, por que não ser contemplado com uma vantagem fiscal, com uma desoneração fiscal? Isso é utilizar o caráter não fiscal, o caráter extrafiscal da tributação a serviço de uma sociedade mais limpa. Bom, finalizando, meus agradecimentos a você, nosso espectador, aos proprietários e aos funcionários dessa empresa que tanto bem faz ao meio ambiente e que tem um lema: descaracterização com responsabilidade. Muito obrigado. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.